Por 61 votos a 10, o plenário do Senado aprova a PEC dos precatórios. PIB cai pelo segundo trimestre seguido e Brasil entra em recessão técnica. Preço de venda dos imóveis residenciais registra novo aumento em novembro. Varejo Paulista deve atingir 91 bilhões de reais em vendas em dezembro. 2 viajantes chegaram infectados da África no Distrito Federal e agora Brasil confirma 5 casos da variante Ômicron. Por causa da cepa, Rio amplia a exigência do comprovante de vacinação e São Paulo decide cancelar festa de Réveillon. Câmara dos Deputados aprova um projeto de lei que cria medidas de proteção a entregadores de aplicativo durante a pandemia. E após 50 anos, o Atlético Mineiro é o campeão do Campeonato Brasileiro. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Senado aprovou hoje a PEC dos precatórios. Mudanças feitas no texto possibilitam que, com a proposta, o governo possa tornar o Auxílio Brasil de R$ 400 permanente. Na mesma sessão, o plenário aprovou a MP que cria o Auxílio Brasil. Por 61 votos a 10, o plenário do Senado aprovou a PEC dos precatórios nesta quinta-feira. A proposta de emenda à Constituição abre espaço fiscal de R$ 106 bilhões no orçamento da União do ano que vem para que o governo possa pagar o Auxílio Brasil no valor de R$ 400. A PEC prevê um teto para o pagamento de precatórios, que são dívidas do governo com pessoas físicas e jurídicas estabelecidas em decisões judiciais que já transitaram em julgado. O relator da proposta no Senado, líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, fez alterações na proposta aprovada na Câmara e, durante a leitura do relatório no plenário, ressaltou a inclusão de um dispositivo na Constituição que assegura a todo cidadão brasileiro em situação de vulnerabilidade social o direito a uma renda básica familiar. Ele também defendeu que a aprovação da PEC garante o aumento do benefício dado às famílias de baixa renda. Pelo anterior programa, denominado de Bolsa Família, a média do recebimento era de R$ 189. E a partir da instituição do Auxílio Brasil e, sobretudo, com a possibilidade de aprovação dessa PEC, nós estaremos viabilizando uma ajuda de, no mínimo, R$ 400 para as famílias mais pobres. Bezerra ouviu a sugestão de vários senadores para aperfeiçoar o texto, entre elas a da senadora Simone Tebet, para que o prazo de vigência do subteto dos precatórios seja até 2026. Outra importante alteração garante que a brecha fiscal aberta seja destinada à saúde e ao atendimento das famílias de baixa renda. Ficou vinculado, então, a abertura desse crédito, ele é especificamente para a Seguridade, né, que envolve, inclusive, a desoneração da folha, né, e auxílio emergencial, né, e saúde. Esses 3 pontos estão garantidos, vinculados. Todo o espaço será aberto, será aplicado será vinculado para essas áreas. Fome não espera. Nós precisamos alcançar esse dinheiro ao Poder Executivo, essa legalidade, para que se cumpra o Auxílio Brasil. Então foi feito adaptações, foi feito conversa, o Fernando Bezerra, a gente ajudou, compondo, recebendo sugestões, para que a gente possa transformamos em efetivo, em permanente. Não que o presidente Bolsonaro não quisesse isso desde o começo, é que estava dentro do período do ano, do orçamento, e passou para o outro orçamento. Agora, de forma definitiva, fica muito melhor. E não é mais PEC dos precatórios, é a PEC do auxílio emergencial, dos R$ 400 para 20 milhões de pessoas, não só de dezembro a dezembro do ano que vem, mas do ano que vem, de 2023, 24, 25 e 26, quando a gente espera que o Brasil já tenha retomado o crescimento, emprego, trabalho, renda para os brasileiros, ou pelo menos que não tenhamos tantos brasileiros nessa situação de miséria e muitas vezes fome.
Além de aprovar a PEC dos precatórios, o Senado aprovou na mesma sessão a MP que cria o Auxílio Brasil. Como já passou pela Câmara, o texto agora segue para a sanção do presidente da República. Duas votações extremamente importantes. O Senado Federal cumpre um papel relevante, primeiro, de trazer um equilíbrio maior a esta PEC. Nós precisávamos fazer ajustes relevantes. Quero parabenizar a disponibilidade, a dedicação do relator, líder Fernando Bezerra, que soube ouvir todas as partes, inclusive a oposição, as sugestões que pudemos avançar no texto, para que nós pudéssemos oferecer ao governo os recursos necessários para implementar o novo programa social, o Auxílio Brasil, mas também a desoneração da folha de pagamento das atividades tão importantes nesse momento da retomada do crescimento do Brasil, a continuidade de assuntos relevantes que precisavam, mas sem ferir de morte o mercado financeiro, o risco da disparada do dólar, da inflação galopante, e isso tudo seria um risco muito grande. Então, um texto muito mais equilibrado, bem elaborado, aprovado com quase unanimidade da Casa. Isso tenho certeza que mostra a maturidade do Senado Federal. E na consequência disso, o projeto então que institui a criação do Auxílio Brasil, uma renda de R$ 400 a 17 milhões de brasileiros vulneráveis. E o que é mais importante, de forma permanente, não é um programa só para o ano de 2022. Como houve alterações no texto da PEC para tornar o Auxílio Brasil permanente, a proposta volta agora à Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, acredita que essas alterações não vão gerar resistência, mas destacou que mudanças significativas no texto podem atrasar a votação da proposta, já que ela teria que voltar às comissões. Por isso, Lira afirmou que está em conversa com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para construir um texto único e garantir a promulgação da PEC ainda este ano. Todas as alterações que acabaram de ser votadas no Senado, depois das votações dos destaques, nós vamos estar tomando conhecimento com muita tranquilidade, com muita calma, pelas assessorias das duas casas, para que nós possamos, de uma maneira conjunta, de Senado e Câmara, falar sobre a promulgação do que for necessário, urgente e adequado regimentalmente. A respeito de textos que estão, tanto no Senado quanto da Câmara, de interesse das casas que tiveram a sua votação anterior. E agora nós vamos fazer uma conversa, e eu cancelei inclusive uma viagem para fazer essa reunião, para discutir o que é texto comum com as assessorias e muito rapidamente dar uma resposta à promulgação dessa PEC muito importante. O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que o Auxílio Brasil será de R$ 400 a partir de dezembro para 17 milhões de beneficiários. O Supremo Tribunal Federal anunciou hoje que a posse de André Mendonça como novo ministro do tribunal acontecerá no próximo dia 16 de dezembro. O anúncio foi feito após Mendonça ter se reunido na sede do STF com o presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Indicado para o STF pelo presidente Jair Bolsonaro em julho deste ano, André Mendonça foi sabatinado e aprovado pelo Senado nesta quarta-feira. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal vai herdar mais de 900 processos que estavam sob relatoria do ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho. Os preços dos imóveis tiveram alta em novembro. A maioria das capitais monitoradas pelo índice registrou avanço no preço médio. O preço de venda dos imóveis residenciais registrou um novo aumento de 0,53% em novembro. Segundo o índice Fipzap, no mês passado, a alta foi um pouco menor, de 0,43%. Apesar do aumento, o indicador deve ficar abaixo do avanço projetado para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Segundo o Boletim Focus do Banco Central, o IPCA deve ter subido 1,03% no mês passado. No acumulado do ano, os preços dos imóveis residenciais avançaram 4,78%, também abaixo da inflação esperada para o período, de 9,35%. E em 12 meses, o índice teve alta de 5,27%, enquanto a estimativa para a inflação é de 10,83%. Em novembro,
A maioria das capitais monitoradas pelo índice FIPE-ZAP teve alta no preço médio de venda dos imóveis. A exceção foi Salvador, na Bahia, com queda de 0,11%. Os maiores aumentos foram observados em Maceió, Brasília e Curitiba. O levantamento também mostrou que, entre as capitais, o preço do metro quadrado foi mais caro em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Nesta quinta-feira, o dólar fechou em queda no mercado financeiro de 0,21%, de olho na aprovação da PEC dos precatórios pelo Senado e nos números oficiais do PIB do Brasil no terceiro trimestre, que apontaram que o país entrou em recessão técnica. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,65 na venda. A economia brasileira caiu um pouco no terceiro trimestre deste ano. A queda foi puxada pelo setor agropecuário. O Produto Interno Bruto registrou uma queda de 0,1% no terceiro trimestre, na comparação com os 3 meses anteriores. É o que apontam os dados divulgados pelo IBGE. Com esse novo resultado negativo do PIB, o Brasil entrou na chamada recessão técnica. A definição econômica é usada para descrever 2 trimestres seguidos de queda na atividade. Entre abril e junho, a economia nacional recuou 0,4%. Apesar da alta de 1,1% nos serviços, que respondem por mais de 70% do PIB nacional, o indicador foi influenciado para baixo principalmente pela queda de 8% na agropecuária e também pelo recuo de 9,8% nas exportações de bens e serviços. Já o desempenho da indústria ficou estável. A produção de bens e serviços atingiu 2 trilhões e 200 bilhões entre julho e setembro. As movimentações deixam a atividade econômica no mesmo patamar do fim de 2019 e início de 2020, que é o período pré-pandemia. Mas na comparação com o terceiro trimestre de 2020, houve uma alta de 4%. O PIB também acumula alta no período de 12 meses. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, divulgou hoje o calendário de pagamento dos benefícios para 2022. Os pagamentos seguirão a mesma sequência de anos anteriores. Quem recebe um salário mínimo terá o primeiro depósito do ano feitos entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Já os segurados com renda mensal acima do piso nacional terão o primeiro pagamento creditado a partir de 1º de fevereiro. Atualmente, mais de 36 milhões de pessoas têm direitos a benefícios do INSS no país. O comércio varejista no estado de São Paulo deve crescer 5% em dezembro, de acordo com estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado. Caso confirme essa projeção, o varejo paulista deve atingir 91 bilhões de reais em vendas no mês do Natal, 4 bilhões e 200 milhões de reais a mais do que em 2020. Para a FEComércio São Paulo, o principal fator para esse crescimento será o pagamento do 13º salário e o impacto maior nas compras de Natal. A previsão é de que o uso do dinheiro extra no comércio aumente 57,5% em relação ao registrado no fim do ano passado. E mesmo com a situação mais controlada da pandemia, o estado de Mato Grosso do Sul deve gastar 26% a menos com as comemorações de fim de ano. Para o Natal deste ano, os consumidores disseram que estão dispostos a gastar, em média, R$ 281 em presentes. E a maioria pretende comprar em loja física. 86% das pessoas pretendem comprar presencialmente, ficando 8% para compras online. A pesquisa da FEComércio, junto com o Sebrae, revela que este fim de ano deve movimentar no estado 583 milhões de reais entre presentes e comemorações de Natal e Ano Novo, valor 26% menor do que no ano passado. Essa diminuição é em relação à comemoração. Já o movimento no valor na compra de presente ficou maior, em torno de 10%. E entre as opções de presentes estão roupas, calçados e acessórios, que aparecem em primeiro lugar, 53%. Brinquedos, 31%. Móveis e eletrodomésticos, 2%. O consumidor ele preza pelo desconto do pagamento à vista. Então, a maioria do consumidor ele pretende comprar onde houver desconto.
seguido de outros itens como parcelamento, preço bom, tudo isso aparece na pesquisa. Em relação ao 13º salário, a pesquisa mostrou que 35% dos entrevistados aqui em Mato Grosso do Sul pretendem organizar a vida financeira para chegar em 2022 com crédito. Deste total, 18% pretendem antecipar parcelas que ainda vão vencer e 17% pagar dívidas atrasadas. Outros 22% pretendem guardar o recurso. Em anos anteriores, a gente via um consumidor principalmente focado em pagar dívidas, pagar as contas do início de ano, né? Material escolar, impostos. Esse ano, a grande maioria dos consumidores está focada em economizar o 13º. Então, tá aí uma prova de que o consumidor está um pouco com o pé mais atrás e vai ser mais cauteloso na hora de fazer a compra de presentes. E veja a seguir, o Brasil confirma mais 2 casos da variante Ômicron. E ainda, Prefeitura de São Paulo decide cancelar festa de Réveillon. Hoje, o Distrito Federal afirmou que 2 viajantes chegaram infectados da África. Até o momento, o Brasil registra 5 casos da variante Ômicron. O Ministério da Saúde se reuniu com o Comitê da Covid do Distrito Federal para anunciar a confirmação de novos casos da variante Ômicron no país. Além dos 3 casos já confirmados da nova cepa em São Paulo, o Distrito Federal anunciou que tem 2 infecções pela variante africana. Segundo o secretário de Saúde do DF, General Pafiadache, os 2 infectados estão vacinados com 3 doses, foram isolados e estão sendo monitorados. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reforçou a importância de manter a vacinação e as medidas de higiene e distanciamento. Não podemos sair de uma situação libertária, de festas, de Réveillon, de Carnaval, para uma situação de fechamento total da nossa economia, porque as consequências nós já sabemos, até porque não há motivo para isso. Até agora, o que há é a notificação da variante, tem muitas mutações, mas o real impacto sobre a saúde de cada um, nós não sabemos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que cria medidas de proteção aos entregadores de empresas de aplicativo durante a pandemia. Para as medidas entrarem em vigor, o texto ainda precisa ser analisado pelos senadores. A proposta prevê o acesso dos funcionários a itens básicos, como água potável, álcool em gel e máscaras, além de poder usar os banheiros das empresas. Segundo o texto, os aplicativos de entrega devem contratar seguro contra acidentes, sem franquia e em nome do entregador. O benefício vale apenas para acidentes ocorridos durante o período de entrega e retirada dos produtos e deve cobrir acidentes pessoais, invalidez permanente ou temporária e morte. Ainda conforme a proposta, a empresa deve dar assistência financeira ao entregador que testar positivo para a Covid-19. A medida vale por 15 dias e pode ser prorrogada mais 2 vezes pelo mesmo período, caso haja um laudo médico. O relator da matéria, deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, afirmou que esses profissionais se encontram em condição extremamente vulnerável. Tradi disse ainda que a demora para votar o texto se deu porque não havia consenso entre os líderes partidários para inclusão na pauta. Autor da proposta, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, lamentou que o projeto não tenha sido votado antes e disse que, de certa forma, o texto envelheceu. Agora vamos aos números da vacinação contra a Covid em todo o Brasil. De acordo com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicados 311.912.033 doses. 77% dos brasileiros já receberam pelo menos uma aplicação e mais de 135.314.000 estão totalmente imunizados com as 2 doses ou com a vacina de dose única. E o Ministério da Saúde informou que o Brasil atingiu nesta quinta-feira a marca de 90% do público-alvo, ou seja, adultos com mais de 18 anos vacinados com a primeira dose de algum dos imunizantes
contra a Covid-19. O país também registrou queda de 92,57% na média de óbitos desde o pico da pandemia, registrado em 19 de abril deste ano. O Rio de Janeiro ampliou a exigência do comprovante de vacinação na cidade. A partir de agora, o documento passa a ser cobrado em mais estabelecimentos comerciais e até em transporte por aplicativo. Temendo uma nova crise por causa do surgimento da variante Ômicron no Brasil, as autoridades sanitárias do Rio de Janeiro estão ampliando a exigência de comprovante de vacinação em vários estabelecimentos da cidade, como restaurantes, bares, transporte por aplicativo, hotéis, eventos, salões de beleza e shoppings. Nos locais em que o passaporte da vacina já era exigido, seguem com a medida academias, estádios, museus, cinema, teatro, feiras e parques temáticos. O secretário de Saúde, Daniel Sorans, disse que apesar da imunização, que a princípio parece responder bem contra a Ômicron, é normal ficarem preocupados. As medidas são preventivas e buscam evitar a adoção de mais medidas restritivas. Os estabelecimentos devem ser responsáveis pelo controle de cada pessoa em suas dependências, mediante a apresentação do comprovante de vacinação com um documento com foto. A vacinação a ser comprovada deve corresponder à primeira e segunda dose, de acordo com o cronograma instituído pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio, em relação à idade do indivíduo. E após a confirmação dos 3 primeiros casos da variante Ômicron, a Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar a festa de Réveillon 2022. A informação sobre o cancelamento da festa de Ano Novo na capital paulista e da decisão que mantém a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes externos foi confirmada pelo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido. No final de novembro, a Prefeitura de São Paulo tinha anunciado o planejamento do tradicional Réveillon 2022 na Avenida Paulista. A realização do evento foi condicionada ao quadro epidemiológico da pandemia, que estava controlado. No início da semana, o prefeito Ricardo Nunes chegou a dizer que a festa seria mantida. A gestão municipal também previa flexibilizar o uso de máscaras em ambientes externos no dia 11 de dezembro, conforme cronograma do governo estadual, mas ainda aguardava o resultado de um estudo próprio para definir a data. As mudanças vieram após a confirmação de 3 casos da variante Ômicron, sendo 2 deles na capital paulista e 1 na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ainda de acordo com a Prefeitura, um estudo próprio apontou a necessidade de manter o uso de máscaras na cidade e evitar grandes eventos que promovam aglomerações. As prefeituras de ao menos outras 15 capitais brasileiras já haviam anunciado o cancelamento total ou parcial das festas de Réveillon por conta da pandemia. São elas: Aracaju, Belém, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal, Palmas, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Luís e Vitória. Após 3 anos fechado, o Parque Estadual Vassununga, que fica em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo, foi reaberto ao público. Além de ser abrigo para centenas de plantas e animais, no parque está a árvore mais antiga do Brasil, com mais de 600 anos. De acordo com estudiosos da Universidade de São Paulo, a árvore, conhecida como patriarca, é a mais antiga do país e surgiu antes da chegada dos portugueses. Ela é considerado o maior jequitibá rosa do estado de São Paulo, segundo a Fundação Florestal. Ao contrário de muitas árvores gigantes, a patriarca é um pedaço da história mais acessível. A maior dificuldade que os visitantes podem enfrentar é conseguir tirar uma foto que seja capaz de capturar essa árvore inteira. Ela tem 42 metros de altura, semelhante a um prédio de 14 andares, com raízes que a sustentam que alcançam 18 metros de profundidade. É tão larga que pode ser abraçada por 13 pessoas. E veja a seguir, França confirma o primeiro caso da variante Ômicron do coronavírus na região de Paris. E Reino Unido aprova mais um tratamento anti-Covid que promete ser eficaz contra a nova variante. O Reino Unido aprovou mais um tratamento contra a Covid-19, além de prometer ser eficaz contra a nova variante Ômicron e classificado pela Comissão Europeia como um dos 5 mais promissores contra o coronavírus.
A Agência Britânica de Medicamentos anunciou nesta quinta-feira a aprovação do tratamento da GlaxoSmithKline contra o coronavírus à base de anticorpos monoclonais de longa duração. O laboratório afirma que o fármaco atua contra a nova variante Ômicron. Em um comunicado, a agência informou que o sotrovimab se mostrou seguro e eficaz para reduzir os riscos de hospitalização e de morte nas pessoas com Covid-19 de leve a moderada e com risco grave de desenvolver uma forma severa da doença. O órgão detalhou ainda que apenas uma dose do medicamento pode reduzir o risco de hospitalização e de morte em 79% em adultos considerados de alto risco, infectados e com sintomas. O medicamento foi desenvolvido em associação com o laboratório californiano Vir Biotechnology. No fim de junho, a Comissão Europeia classificou o tratamento como um dos 5 mais promissores contra o coronavírus. O sotrovimab é o segundo tratamento contra a Covid aprovado em um mês pelo Reino Unido. Em novembro, o Molnupiravir, que são comprimidos do laboratório americano Merck Sharp & Dohme, também recebeu autorização. Uma especialista em doenças infecciosas do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul disse hoje que os anticorpos gerados após uma infecção por coronavírus não evitam que a pessoa seja infectada novamente com a variante Ômicron. A variante Ômicron do novo coronavírus não respeita os anticorpos gerados em uma infecção prévia da doença. A notícia sobre a possibilidade de reinfecção foi confirmada por uma especialista em doenças infecciosas do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul. Uma infecção anterior costumava proteger contra a Delta, mas agora com a Ômicron não parece ser o caso. Acreditamos que as vacinas ainda irão proteger contra casos graves, porque vimos isso usando imunizantes com outras variantes. As vacinas sempre conseguiram prevenir formas graves, a internação em hospitais e a morte. Na semana passada, pesquisadores sul-africanos anunciaram que detectaram uma nova variante do coronavírus e a notícia gerou pânico global. Há muitas incertezas sobre as características da Ômicron, sua capacidade de propagação e sua resistência às vacinas. A cepa já está presente em pelo menos 22 países e na África, o número de casos oficiais da Covid-19 aumentou 54% nos últimos 7 dias em relação à semana anterior. A Alemanha decidiu nesta quinta-feira aumentar as restrições a pessoas não vacinadas contra a Covid-19 para tentar conter uma quarta onda de infecções, enquanto o consenso sobre a vacinação obrigatória cresce no país e na União Europeia. A decisão ocorre em meio ao aparecimento da cepa Ômicron e a possibilidade de tornar a imunização das pessoas compulsória na União Europeia. Vamos reservar o acesso a equipamentos e eventos culturais e recreativos em toda a Alemanha apenas aos vacinados e curados, independentemente do setor. Também é possível fazer um exame complementar para quem tem o plano de vacinação completo, o chamado 2G. As regras 2G, ou seja, vacinado ou curado, também são estendidas ao comércio varejista, embora estabelecimentos essenciais como supermercados estejam excluídos. As pessoas não vacinadas representam 1/3 da população alemã. O grupo já estava sujeito a restrições de acesso às vias públicas há várias semanas, mas as regras variavam e não cobriam todas as regiões do país. Apesar de os números terem se estabilizado nos últimos dias, a situação permanece alarmante, com dezenas de milhares de novos casos diários e muitos hospitais à beira do colapso. O contexto é agravado pelo atual período de transição na Alemanha, com a saída de Merkel e a entrada de Olaf Scholz, cujas eleições parlamentares só ocorrerão na próxima semana. E agora vamos ver o ranking de imunização no mundo, que já tem mais de 8 bilhões e 70 milhões de doses de vacinas contra a Covid aplicadas de acordo com a Universidade de Oxford. A China na liderança tem 2 bilhões e 520 milhões de aplicações. A Índia em segundo, com 1 bilhão e 250 milhões. Em terceiro estão os Estados Unidos, o Brasil em quarto e a Indonésia em quinto. E o Brasil registrou nas últimas 24 horas 215 mortes por Covid e 12.910 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Confira os números da pandemia. O mundo contabiliza mais de 264 milhões e 82 mil casos e tem mais de 5 milhões e 233 mil óbitos.
Os Estados Unidos, líderes absolutos, chegaram em 48.802.000 diagnósticos e a um total de 785.499 mortes. A Índia tem mais de 34.606.000 contaminações. Já o Brasil está próximo dos 22.119.000 testes positivos, com mais de 21.351.000 pessoas recuperadas da doença. O país tem um total de 615.179 vítimas fatais. O Reino Unido beira os 10.387.000 casos. E a Rússia passou dos 9.533.000 contaminações. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que chegou o momento de debater a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid e recordou que 1/3 dos europeus ainda não foi imunizado. O debate sobre a vacinação compulsória é polêmico nos países democráticos. É compreensível e apropriado conduzir esse assunto agora. Como podemos encorajar e potencialmente pensar sobre a vacinação obrigatória na União Europeia? Isso precisa de discussão, precisa de uma abordagem comum, mas é uma discussão que acho que deve ocorrer. Von der Leyen lembrou que as iniciativas programadas em vários países da União Europeia sobre multas às pessoas que resistem à vacinação correspondem exclusivamente a decisões autônomas dos governos. A líder do Poder Executivo da União Europeia afirmou que quase 150 milhões de europeus não receberam a imunização contra a pandemia de coronavírus. O continente europeu tem presenciado nas últimas semanas o coronavírus voltar a ganhar força em países como Alemanha, Áustria e França. Para muitos cientistas, a situação se deve em parte pela negação de muitos em se imunizar. E veja a seguir, a Associação de Tênis Feminino suspende torneios na China. E ainda, após 50 anos, Atlético Mineiro é o campeão do Campeonato Brasileiro. Laninha chegou na região de Dourados, Mato Grosso do Sul, nesse mês de dezembro. O fenômeno oferece risco de temporais e reduz os volumes de chuva. Historicamente, dezembro sempre foi o mês do ano com maior volume de chuva em Dourados, em média 180 milímetros. Mas este ano, a situação pode ser diferente por conta da chegada do fenômeno climático Laninha. Nós tivemos a ação do Laninha desde maio até mais ou menos agosto. Encerrou e agora, no mês de novembro, voltou. Nós estamos sob a influência desse fenômeno climático, que para a nossa região reduz o volume de chuvas e também traz uma má distribuição de chuvas. Ricardo Fitz, pesquisador da Embrapa de Dourados, diz que além da escassez de água, o fenômeno começou a causar desde novembro má distribuição das chuvas na região, o que é ruim para o produtor. Há lugares onde chove o normal e às vezes até mais, e tem outros que não chove praticamente nada. Foi o que nós percebemos agora nesse mês de novembro nas nossas estações aqui da Embrapa. Nós tivemos em torno de 50 milímetros aqui na Embrapa, 15 milímetros na estação de Ivinhema e 115 na estação de Rio Brilhante. Então há uma diferença grande, uma má distribuição muito acentuada. O pesquisador revela ainda que as chuvas, apesar de serem poucas, deverão ser fortes, acompanhadas de ventanias. Dezembro é o final da primavera, início de verão, então acontecem aquelas chuvas localizadas, muitas vezes acompanhadas de granizo. São chuvas intensas, né? Que são precedidas de ventos, ventanias, né? Isso faz parte do clima. O solo de Dourados tem características que dificultam a retenção de água. O agrometeorologista explica qual seria o cenário ideal para o campo. Tão importante quanto o volume de chuva é a distribuição da chuva ao longo do tempo. Porque o que acontece? Os nossos solos armazenam pouca água. Então aqui para nós o ideal são chuvas mais frequentes,
mais bem distribuídas ao longo do mês. Então, às vezes, pode até chover menos, um volume menor, mas se ela for mais frequente, resulta numa situação mais favorável para as culturas no geral. Ultimamente, os pesquisadores têm percebido mudanças rápidas e muito bruscas no clima, o que dificulta a previsão climática de longo prazo. A Embrapa recomenda que produtores verifiquem as previsões, no máximo, a cada 3 dias. A decisão da Associação de Tênis Feminino de suspender os torneios na China recebeu o apoio de estrelas do esporte. A medida foi adotada pela preocupação com o caso da tenista chinesa Peng Shuai. Estrelas do tênis como Novak Djokovic ou Billie Jean King apoiaram a decisão da WTA de suspender os torneios na China pela inquietação sobre a situação da atleta Peng Shuai. O movimento foi criticado por Pequim e pode resultar em perdas milionárias. O presidente da Associação de Tênis Feminino, a WTA, Steve Simon, anunciou a suspensão imediata de todos os torneios na China, incluindo Hong Kong. Há uma preocupação internacional com o bem-estar de Shuai, desde que ela acusou um dirigente comunista de agressão sexual. O dirigente esportivo pediu novamente uma investigação completa e transparente, sem censuras, sobre as acusações de Peng de supostos abusos sexuais contra o ex-vice-primeiro-ministro Zhang Gaoli. A atleta é ex-líder mundial do ranking de duplas. A China é um dos principais mercados da WTA, que poderia sofrer perdas de centenas de milhões de dólares com a decisão. Em 2019, o país recebeu 10 eventos do circuito feminino. Após 50 anos, o Atlético Mineiro se tornou campeão brasileiro nesta quinta-feira em partida atrasada do campeonato. No confronto fora de casa contra o Bahia, os mineiros conseguiram virar o jogo e conquistaram seu segundo título nacional. Após um primeiro tempo bem equilibrado e com poucas oportunidades de gol, o Bahia veio com tudo na segunda etapa e chegou a abrir 2-0 no placar. Com gols de Luiz Otávio aos 16 minutos de cabeça e de Gilberto logo na sequência, o tricolor baiano via uma oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento. Mas o time do Atlético precisava correr atrás do resultado. A reação começou após 5 minutos, num pênalti sofrido por Sacha. Hulk foi para a bola e diminuiu. O Atlético ganhou fôlego e chegou ao empate com um golaço de Keno, 2-2. E o atacante estava com a estrela. 3 minutos após empatar o jogo, Keno, novamente, acertou um lindo chute da entrada da área e virou a partida. Atlético 3, Bahia 2. Após o fim do jogo, a sede do clube em Minas Gerais foi tomada por festa e fogos de artifício. Agora, o Atlético aguarda o confronto contra o RB Bragantino, no domingo no Mineirão, para receber a taça do Campeonato Brasileiro após 50 anos. Veja como foram alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. Oh, glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Ali atrás, o que foi, irmã? Uma angústia e a tristeza passou. Passou, glória a Deus. Jesus. Amém. E você, amigo? Missionário, sexta-feira eu cheguei em casa com problema de pressão. Então eu estou trabalhando 17 horas por dia. Porque nessa pandemia a gente não trabalhava, só ficava mais enrolando, né? Mas não pode não, é só 8 horas. Tá, mas não tem jeito, missionário. Agora tem que ir pra cima, não tem jeito. Então, não, Deus dá aí mais. Deus me deu uma vitória. Hoje quase que eu não vinha para a igreja com dor de cabeça, mas ela falou assim, vamos para a igreja. Eu falei, vamos levantar e vamos para a igreja. E agora estou livre. Amém, glória a Deus. Você? Eu estava muito triste, missionário, agora estou feliz. Olha quanta gente a tristeza está segurando aí, pessoal. Você ficar triste não vive, quem vive com você fica triste também, quem não encontra com você. Não pode fazer isso não, tem que ficar alegre. A Bíblia diz servir ao Senhor com alegria, sabe por quê? Porque Deus só tem alegria com a gente. Ele está pedindo só um reconhecimento da nossa parte do que Ele tem para nós. Deus não olha para você triste. Fica triste quando você está em pecado e não quer converter. Mas quando você fala, Deus, me perdoa, Ele perdoa na hora.
e muda a sua vida. Você foi o quê? Eu cheguei com dor no joelho, mas graças a Deus, depois da oração da Vitória, passou. Você foi o quê, amigo? Eu, missionário. Ah. Eu tava uma dor aqui na perna, aqui atrás do joelho, que tá doendo pra caramba, e agora passou. Deus está preparando você para maiores obras. E você pode ter certeza que Ele vai dar. Oh, glória, nós damos glória. Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.